para a edificação, Senhor, santificação, para a conversão, para a salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, por tanto amor que o Senhor tem demonstrado para conosco, Senhor. Ajuda-nos a retribuir por meio da obediência, Senhor, em amor. Oramos pela vida dos irmãos que estão por vir, em especial o irmão comum, a esposa, pelo problema, Senhor, carro, que o Senhor possa conduzir essa situação, trazê-los em segurança com a tua boa vontade. Eu também, irmão, que não pode prestar socorro. Oramos, Senhor, para as nossas crianças. Hoje teve estudo bíblico para elas. De fato, elas possam estar aqui, Senhor, sendo edificadas, santificadas nessa idade tão perigosa, Senhor. A tua palavra tem nos ensinado. Devemos ensinar o caminho do Senhor às crianças para que elas não se desviem ao crescer. Com paixão, Senhor, os nossos pequeninos, e visita-os, produzindo sede e fome de te conhecer. E sabemos que não é por força, nem por violência, mas é pelo agir do teu Santo Espírito que tudo acontece, Senhor. Ajuda-nos mais ainda na noite de hoje a entendermos o que o Senhor tem a nos falar no meio da pregação e dar-nos também, Senhor, o coração desejoso a te obedecer. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos. A irmã estava perguntando o título da mensagem, eu ainda estava pensando, e o título da nossa mensagem hoje é A Lei e o Evangelho. Essa passagem de Gálatas é extremamente paradigmática para nos apresentar essa realidade que todo cristão deve saber: a lei e o Evangelho. Interessante que, por falta de conhecimento, tanto da lei quanto do Evangelho, é muito comum ouvirmos nos nossos dias expressões como: porque antigamente o povo era salvo de um jeito e agora o povo é salvo de outro. Não, o povo sempre foi salvo da mesma forma, todos foram salvos pela graça. E aqui nós vamos aprender mais uma vez, Romanos, Paulo ensina sobre isso, mais uma vez aqui em Gálatas também, sobre a conexão que existe entre lei e o Evangelho. Já falei para vocês também antes, né, anteriormente, outros encontros, como outros pregadores falavam também sobre essa ligação entre a lei e o Evangelho, pois num estudo superficial parece que eles estão em contradição, eles estão em oposição. A lei aponta para uma realidade e o Evangelho para outra, quando na verdade eles se complementam. Paulo vai dizer isso de forma muito clara aqui em Gálatas. Ele vai dizer que a lei é aquele servo, a palavra pedagogo, é aquele servo que cuida do herdeiro até que ele tenha idade suficiente para tomar posse da casa. Enquanto ele é uma criança, ele não tem condição de tomar as suas próprias decisões, ele precisa de um tutor. Assim foi a lei, nos conduzindo até Cristo, nosso Salvador. E é isso que Paulo começa a apresentar aqui. Por que Paulo fala sobre esse assunto na carta aos Gálatas? Nós já sabemos o contexto da carta aos Gálatas, já falamos aqui algumas vezes, como logo depois de Paulo sair dessa região, outra situação que vocês estão extremamente familiarizados, quando nós falamos carta aos Gálatas, não nos referimos a uma cidade como Éfeso, ou Colossos, ou Filipos, mas Galácia é uma região que tem algumas cidades. Vimos pelo menos 3 no livro de Atos: Listra, Derbe e Antioquia. Então Paulo esteve nessa região na sua primeira viagem missionária, evangelizou. Pouco tempo depois, Paulo fica sabendo que esses irmãos que ele tinha pouco tempo evangelizado já estavam abandonando o evangelho e abraçando o judaísmo, como se o judaísmo fosse uma evolução do evangelho, justamente porque o evangelho ele é simples e as pessoas tendem a desvalorizar o que é simples. É muito comum, né? Nós temos essa mesma inclinação. Quando uma coisa é simples, a gente tende a não dar valor a ela. É como, por exemplo, imagine que você tem um pai e uma mãe presentes. De
Dificilmente as pessoas valorizam pais presentes, porque eles estão sempre lá. Mas digamos que você tivesse algum pai que te dá pouca atenção e que é alguma pessoa, né, importante, tem pouco tempo para você, talvez você valorizasse os momentos. Veja como é interessante, né? Como a gente tem essa inclinação em virtude do pecado. O pecado, irmãos, por mais que a gente tenha dificuldade em entender isso, né, na prática, mas o pecado ele invade todas as áreas da nossa vida. Então não tem nenhuma área da sua vida e da minha que o pecado não nos atrapalhe. Todas as áreas. Até na alimentação, falávamos aqui antes, a gente tem uma inclinação a gostar do que não presta. Hábitos saudáveis, a gente tem uma inclinação a... Até os hábitos saudáveis a gente torna eles menos saudáveis, porque a gente muitas vezes exagera. Então é preciso que a gente tome bastante cuidado, e a principal forma de se cuidar é entendendo o perigo. Por isso que é triste quando você percebe algumas pessoas com essa atitude de que nessa área eu não tenho problema. Nenhuma área a gente não tem problema. Temos problemas em todas as áreas. Como eu disse, nenhuma parte da nossa vida, seja ela visível ou invisível, deixa de ser influenciada pelo pecado. Quanto mais sério a gente levar essa informação, mais seguro será a maneira que iremos conduzir a nossa vida. Então aqui eu quero trazer de volta a vocês ao capítulo 3 de Gálatas. Nós paramos no versículo de número 11, e eu quero retomar com vocês deles. Eu já falei para vocês que esse versículo 11, Paulo ele faz menção a um texto que está lá em Abacuque 2:4, quando ele diz: o justo viverá pela fé. Essa é a afirmação: o justo viverá pela fé. E é isso que está aqui no versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Não sei se vocês se recordam de quando Jesus conta uma parábola e ele está tentando nos explicar a respeito da justificação nessa parábola. E aí ele pega o exemplo daquele que aos olhos das pessoas seriam os primeiros a entrarem no céu, que eram os fariseus. Hoje a gente que tem uma ideia do fariseu como hipócrita, mas na época de Jesus não. Na época de Jesus, falar que alguém era fariseu era dizer que alguém levava a palavra de Deus bastante a sério. Mas Jesus ele acabou trazendo, né, à tona que a grande maioria desse grupo fazia isso somente de aparência. Internamente era o contrário. Mas na época de Jesus, fariseu era alguém extremamente respeitado por conta da sua postura. E Jesus então diz: olha, um fariseu e um publicano já por outro lado era alguém que não tinha valor nenhum para os judeus, era tido como um traidor da sua pátria, porque o publicano ele cobrava o tributo do judeu para repassar para Roma. Então muitos judeus enxergavam isso como uma traição. Então os publicanos eram mal vistos. E Jesus então pega esses dois extremos como exemplo para falar de justificação pela fé. E ele diz: olha, os dois subiram ao templo para orar. Porque Jesus diz subiram, porque o templo ficava num lugar alto. Jerusalém é como muito parecida a geografia de Jerusalém com a nossa de Salvador, né? Cheio de ladeiras e montes, e o monte mais alto era onde foi construído o templo. Então eles subiram ao templo para orar. E ele diz: um era fariseu e o outro era publicano. Jesus então diz como era a oração de cada um. A oração do fariseu era de si para si mesmo. O que Jesus está dizendo era uma pessoa que se auto-justificava. Ele é que tinha a avaliação acerca da sua própria justiça. Então ele dizia: eu agradeço a Deus porque eu não sou igual àquele dali. Eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu sou uma pessoa muito legal. E o outro subiu também orando e batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Jesus diz que esse publicano desceu justificado, enquanto o fariseu não. Jesus já nos ensinava o que Paulo está ensinando aqui. A justificação é pela fé e não pelas obras da lei. Pois a fé
nos leva à obediência, mas a obediência sem fé nos leva ao orgulho. Então, quando você vê pessoas na igreja que externalizam a obediência e você vê que isso não é acompanhado de humildade, você vai ver que aquela obediência não é por fé. Aquela obediência é uma obediência meritória. A pessoa está respeitando determinadas situações justamente porque ela quer o respeito dos outros e não porque ela quer agradar a Deus. E é isso que Paulo está tentando explicar aqui. Por isso que eu fiz essa apresentação para vocês, essa introdução, para que você entenda. Paulo não está falando isso solto. Às vezes a gente vai falar sobre lei e evangelho e a gente pega só esse capítulo 3 de Gálatas, só que tem todo um contexto essa carta. Essa situação dos judaizantes, os judaizantes dizendo que o evangelho por si só não salva, que era necessário também respeitar as leis que tinham sido apresentadas para os judeus. Então, aqui Paulo começa a mostrar, a falar sobre esse assunto. São 3 cartas, basicamente, que tocam nesse assunto de forma mais clara: Hebreus, Gálatas e Romanos. Nós estamos aqui na carta aos Gálatas. É evidente que pela lei, versículo 11 do capítulo 3, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então não adianta. Por causa disso a gente vai desobedecer? De forma alguma. Paulo já falou sobre isso. Paulo já disse, quer dizer que a gente vai desobedecer para que a graça abunde mais? Não, a graça não abunda na nossa desobediência. Nós já somos, por natureza, pecadores. Então a gente não precisa pecar mais para piorar a situação. Pelo contrário, a graça nos faz lutar contra o pecado e não ser conivente com ele. Evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu queria convidar vocês, deixe guardado aqui Gálatas. Lembra que eu falei para vocês 3 cartas que falam bastante sobre essa situação que a gente está tratando aqui: lei e evangelho. Romanos, Gálatas, Hebreus. Vamos para Romanos. Carta aos Romanos, carta que a gente inclusive já estudou aqui. No capítulo 14, o apóstolo Paulo vai nos dar uma informação extremamente preciosa para a compreensão do que a gente está meditando aqui na carta aos Gálatas. Capítulo 14, essa seção final de Romanos, versículo 23: mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Está vendo? É o problema exatamente que aconteceu aqui na Galácia. Foi a comida. Lembra? Pedro estava comendo com os não-judeus, Barnabé também, até que chegou esses cristãos vindo lá da Judéia, e aí Pedro se separou na hora da refeição dos não-judeus, e aí Paulo resistiu face a face. Então, Pedro, quer dizer que você estava comendo com os não-judeus, você não estava fazendo isso por fé? Então perceba, às vezes parece que é bobagem, não é. Tem coisas que parece que é sério, mas é bobagem. Tem coisas que parece que é bobagem, mas é sério. O que é que vai dizer? A Bíblia. Então, devemos tomar sempre cuidado. Dá um exemplo aqui, como a gente viu aqui, né? Fazer alguma coisa sem fé, sério. Mas imagine que você, né, quer tomar uma atitude como a gente viu aqui. Ah, mas esse negócio de você batizar uma pessoa só porque ela diz que quer ser batizada, eu acho que a gente podia trazer um pouco de seriedade ao batismo, e aí vamos trazer o curso de batismo. Não pode. Não pode. Mas é bobagem. O curso de batismo a gente quer, né? Porque a gente leva muito a sério a palavra de Deus, e a gente não quer que as pessoas fiquem entrando e saindo assim, de qualquer jeito. Pois é, mas aí não é da nossa conta. A gente faz o que a Bíblia manda a gente fazer. Então aquilo que é para fazer, fazemos. E aquilo que a Bíblia fala para a gente não fazer, a gente não faz. Porque é importante que a gente entenda, a gente não pode melhorar o que é perfeito. Quando a gente atribui imperfeição ao que é perfeito, é uma arrogância sem tamanho. Eu acho que eu posso melhorar
o plano de Deus. É sério. Você pode melhorar o plano de Deus. Entendi. Nós, criaturas, podemos melhorar o plano do Criador. É isso aí, né? Totalmente equivocado essa postura que tem se tornado cada vez mais comum. E a gente vê de gente dando sugestão contrária à Bíblia, no intuito de melhorar. Então imagine que a gente está passando por uma situação na igreja, onde acreditamos que precisamos fazer algum tipo de reforma. A gente não tem condição de fazer, financeira. Aí alguns sugerem a gente abrir, fazer como é o nome? Quermesse, né? Começar a vender, fazer um quermesse, aí faz um bingo, e aí depois faz um rifa, faz bazar, e aí é todo tipo de coisa para levantar dinheiro. É assim que Deus mandou? Isso é fé? Não, isso é vista. A gente precisa criar uma forma de ganhar dinheiro para ajudar Deus. Não, meu filho. Se é para fazer alguma coisa e Deus não enviou, a gente ora, porque provavelmente não era para fazer isso. E se for para fazer, Deus vai enviar da forma correta, né? Então é muito cuidado que a gente tem que ter, porque essa frase é uma frase que a gente ouve muito no mundo, mas ela tem uma veracidade bíblica. De boas intenções, o inferno está cheio, de fato. Por quê? Porque essas boas intenções nem sempre são boas. Se fossem boas, seguiriam os princípios bíblicos. Nós já vimos isso em Provérbios de maneira ainda mais direta. Há caminhos que aos nossos olhos parecem ser o melhor caminho, mas são caminhos de morte. Então é preciso que a gente leve a sério o que Paulo está dizendo aqui em Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E a Bíblia vai mais além, diz: o justo viverá pela fé. E se você retroceder, Deus não tem prazer em você. A ideia é: Deus não se alegrará, Ele vai se entristecer. Agora nós continuamos, versículo 12. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha que coisa interessante. A gente lê aqui e às vezes a gente não percebe, porque eu creio que 2 ou 3 de vocês falam grego fluentemente, né? Eu não falo. Eu creio que a maioria também não fala. Então o que Paulo está fazendo aqui é algo muito parecido com o que a gente vê em Romanos. Quando ele diz no capítulo 7 de Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? E aí ele dá um grito: graças a Deus por Jesus Cristo. Aqui é a mesma ideia. Paulo começa a expressão e no original a ideia é como se Paulo tivesse assim agradecendo com euforia o sacrifício de Cristo que nos salva. E que quando nós acreditamos que a nossa obediência meritória nos faz merecer a salvação, a gente está fazendo esse sacrifício tão maravilhoso de Cristo que nos salva algo sem importância. Então, se eu posso me salvar, por que que Deus teve que vir ao mundo, sofrer tanto, morrer do jeito que morreu, se eu já poderia me salvar? Se eu obedecesse alguma coisa. Então é preciso que a gente tome cuidado. Determinadas frases que parecem não ser ofensivas são extremamente ofensivas ao sangue de Cristo. Sabe, eu dei lugar a Deus. Você não deu lugar a Deus, nem eu. Se é uma coisa que a gente é bom em fazer, é o mal. Nós somos muito bons em fazer o mal. É a única parte da nossa vida que a gente é bom. Por isso temos que tomar muito cuidado quando a gente segue essa direção de que não, eu não sou tão ruim como a maioria. Você é. O fato de alguns externalizarem a maldade de um jeito diferente de outras não significa que a maldade de uma é menor do que a outra, de jeito nenhum. Porque isso está no interior. Então não é porque uma pessoa externaliza menos do que outra que ele peque menos, de forma nenhuma. Todos pecaram da mesma forma. Estamos destituídos de um relacionamento perfeito com Deus e precisamos de
um intercessor, precisamos de um Salvador. Precisamos de alguém não somente que nos salve, mas continue nos salvando. Porque se Cristo só nos salvasse e dissesse agora é com você, nesse momento, imediatamente a gente ia perder a salvação. Não conseguimos um segundo sequer permanecermos em obediência a Deus sem Cristo. Por isso, cuidado, o que a gente tem ouvido hoje no cenário evangélico é extremamente ofensivo à Bíblia. Versículo 12: ora, a lei não procede da fé. Paulo está dizendo que a lei é ruim? Não, não é isso. Está mostrando justamente que a fé, ela vem para nos mostrar a importância da lei e não o contrário. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, é uma questão, né? Você está dizendo que você consegue ser salvo como o jovem rico. O jovem rico achava que era salvo até o encontro com Jesus, que ele foi embora triste. Por que você acha que ele foi embora triste? Porque ele percebeu que ele era salvo na sua mente até aquele momento. E aí, como todo encontro com Jesus é revelador, foi revelado para ele que ele nunca foi salvo. Não é que ele era salvo e perdeu. Não, ele nunca foi. Ele é que achava que era. É o que acontece com muitas pessoas que se apresentam como evangélicas. Só se apresentam, nunca foram. Ser evangélico significa conhecer e acreditar no evangelho. Acreditar significa obedecer. Então você já viu por aí que 90% dos evangélicos não são evangélicos, né? São evangélicos apenas nominalmente. Não precisa muita coisa, 5 minutos de conversa e você já percebe que a pessoa não tem nada de evangélico. Hoje quase que eu inauguro minha blusa. Me deram uma blusa de presente. Um irmão fez essa blusa porque me ouviu falar uma frase e aí ele fez essa blusa dizendo: o movimento evangélico atual não me representa. Quase que eu venho com ela hoje. Acho que eu vou vir domingo. Então, temos que tomar muito cuidado. O movimento evangélico não deveria representar você. Principalmente agora que vai ter eleição. Vote no candidato evangélico. Por quê? Então, pastor, o senhor está dizendo para eu votar no não evangélico? Eu não estou dizendo nada. Não pode falar na minha boca. Quem vai decidir quem você vai votar é você. E a responsabilidade do seu voto é sua. Eu estou querendo te dizer, não coloque Jesus, né, como causa nessa situação. Porque se você votar, se o pressuposto for alguém que segue a Bíblia de perto, eu vou votar nessa pessoa, então você não vota em ninguém. Porque nenhum candidato até hoje, só se acontecer alguma novidade nessa próxima eleição, né, que eu acho muito difícil, mas até hoje nenhum candidato, seja evangélico ou não evangélico, apresentou alguma proposta que fosse bíblica. Pelo contrário, a maioria dos evangélicos querem só usar o nome de Jesus para se dar bem. Então cuidado, para que você não seja massa de manobra. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. É interessante, né? Você pergunta para uma pessoa por que ela é salva, e aqui que a gente vê, irmãos, essa pergunta, ela faz a separação entre todas as religiões do mundo, inclusive a religião evangélica, e o caminho de Cristo, que é o que a gente deve seguir. Por quê? Porque todas as religiões, inclusive o movimento evangélico moderno, são religiões que preceituam a salvação por obras. Então você pergunta para a pessoa por que ela é salva. Não, claro que eu sou salvo. Eu vou para a igreja domingo, eu sou batizado, eu dizimo, eu fiz a campanha de não sei o quê. Tem aqueles que é pior ainda. Eu levantei a mão e aceitei Jesus, é por isso que eu sou salvo, imagina, né? Então a pessoa sempre atribui alguma atitude dela à sua salvação. Enquanto que o evangélico, verdadeiramente evangélico, né, genuinamente evangélico, por que você é salvo? Porque Cristo morreu por mim. E você fez o quê? Eu nada. Tudo que eu faço, eu fiz depois de ser salvo, como evidência, não como causa. Olha a diferença. Então é preciso que a gente tome muito cuidado, porque
O fato da gente ser evangélico em absoluto não significa que a gente está protegido do engano. Não, Satanás continua ao derredor. Versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como eu disse a vocês, no original aqui é apresentado como um grito, né, de esperança, por assim dizer. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Da mesma forma como lemos em Romanos, graças a Deus por Jesus Cristo. É a resposta para aquele que diante da lei se vê como reprovado. A lei é esse espelho, que se não fosse ele, não veríamos a dimensão da nossa podridão. É interessante que a gente fala do jovem rico, mas a grande maioria dos evangélicos se enquadraria não pela riqueza, mas pelo engano dele, né? A gente acha que a gente não é tão sujo assim, a gente não é tão podre assim. Então, eu vou para a igreja porque eu tenho uns 2 parafusos assim para apertar, sabe? Eu não sou assim perfeito, mas estou quase lá. Então por isso que eu vim para a igreja, como jovem rico. E aí quando você de fato conhece a Bíblia, mais especificamente você conhece a lei, ela nos apresenta o padrão de Deus. E o padrão de Deus não é alto, nem altíssimo. O padrão de Deus é inatingível para a gente. Então, é alto o padrão de Deus, isso significa diminuir o padrão. Não é alto, é inatingível o padrão. É por isso que vem esse desespero. Se o padrão é esse, pois é, lembra que eu disse, acho que foi na segunda. Imagine que você tem uma vida parecida com a de alguns irmãos aqui, né? Que não peca há alguns anos. E aí você que não peca há alguns anos, sem querer, no dia de hoje ficou com raiva do pastor. Pois quando você fica com raiva de alguém é pecado. Só ficar com raiva de alguém já é pecado. O pastor não sabia, pois é pecado. É melhor você confessar e deixar. Então, quando você ficou com raiva, você viveu a vida inteira sem pecar. Só pensou mal, né? Ficou com raiva da pessoa uma única vez. Pela lei você está reprovado. Mas não acredito. É absurdo. 50 anos de obediência. Um pensamento vai me condenar. Para você ver o padrão. Meu filho, a gente não tem só um pensamento em 50. A gente tem um pensamento um minuto errado. É uma luta, né? E você só sabe que esses pensamentos são errados por causa da Bíblia. Pastor, quer dizer que é errado eu ficar com raiva de alguém? Acabei de te revelar isso, não foi? Imagina, a essa altura do campeonato, você descobriu hoje que isso é errado. Pois antes tarde do que nunca. Então, é preciso que a gente desperte e valorize a lei naquilo que ela traz para a gente, que é entender o real padrão de Deus. E isso nos colocaria na posição que deveríamos ficar, prostrados aos pés do nosso Salvador. E não é só prostrados em relação à segurança, mas principalmente em relação à gratidão. Irmão, isso é uma coisa que você, né, quando cai a ficha, você nunca mereceu ser salvo. Você não merece. Você merece o inferno, eu e você. Então, se Cristo nos salva, é um amor inexplicável. Não tem como explicar por que Cristo quis me salvar. Não tem. Você só aceita isso maravilhado. Isso deveria mudar a sua vida. O resto, né, de vida que você tem aqui deveria mudar plenamente, em virtude dessa informação. Então, quando você vê pessoas que em absoluto entram na igreja evangélica, mas não mudam, é porque eles entraram na igreja evangélica, mas Cristo nunca entrou na vida deles. Quando Cristo entra na nossa vida, irmãos, é o que aconteceu com Paulo aqui. O nosso eu não tem mais lugar. Eu já estou crucificado. Então você percebe que o seu eu só te levaria para o inferno. Suas vontades, seus desejos, seus pensamentos só te levariam para o inferno. Ainda que fosse as melhores intenções do mundo, inferno. Lembra Isaías? Nossas melhores obras diante de Deus são trapos imundos.
Cristo nos resgatou da maldição da lei. E a maldição da lei, irmãos, não é nada que a gente recebe e ainda é que coisa, né? A maldição da lei, tá, coitado de mim, eu sou uma pessoa tão correta, aí veio essa maldição para me prejudicar. Não, você é amaldiçoado pelas suas próprias escolhas. A Bíblia deixa isso assim, cristalino, como a água mais pura. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Não se engane o homem, está nessa carta, inclusive também. O que ele plantar, é o que vai colher. Deus não é injusto, irmãos. Então, você só vai receber duas coisas de Deus: justiça ou misericórdia. Justiça, você vai para o inferno. Misericórdia, você vai para o céu. Ninguém recebe injustiça da parte de Deus, porque Deus não comete injustiça. Então, mas esses que recebem misericórdia, Deus não estaria sendo injusto? Não, porque Deus só dá misericórdia porque o filho dele morreu para justificar essas pessoas, de maneira que a justiça dessas pessoas é Cristo. Elas são justificadas. Então Deus não é injusto, nunca. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E vocês estão extremamente familiarizados com o texto de Isaías 53. A gente já meditou inúmeras vezes nos últimos meses. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53 fala sobre: pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então é isso que Paulo está aqui também mais uma vez nos lembrando. O castigo que nos traz a paz tem que recair em alguém. Lembram? Porque Deus não é injusto. Então, alguém sempre tem que pagar a conta. Para quê? Para que nada fique injusto. Se você consome algo e não paga, você vai dar algum prejuízo a alguém. Deus não faz isso. Ele é justo e justificador, não tem maneira. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. É aqui que a gente percebe como as seitas heréticas, elas crescem no nosso meio e a gente muitas vezes nem percebe. Os testemunhos de Jeová e os adventistas do sétimo dia, eles dizem que quem levou a maldição foi o diabo. No Antigo Testamento são dois animais que participam do sacrifício de expiação do pecado. O cordeiro era imolado, o sangue desse cordeiro era totalmente tirado, usado para aspergir o povo, um ritual de purificação, e uma parte desse sangue também recaía sobre um bode. E esse bode, chamado de bode expiatório, ele era colocado para correr para o deserto. A ideia é levando o pecado do povo para longe do povo. E aí vem essas seitas heréticas e dizem: está vendo, esse bode expiatório é o diabo. Porque segundo os satanistas, tudo que é do bode é o diabo. Inclusive o exemplo, o símbolo dos satanistas, se eu não me engano, é o bode, Então, pois não é bíblico isso não, viu? E cuidado, porque o bode não... O exemplo da Bíblia é a serpente, que eu saiba, do diabo, Mas a criatividade do povo não tem limite. Aí pegaram o pobre do bode. E o bode é o símbolo agora dos satanistas, Então é o bode. Pois é, Cristo é o bode, viu? Ele é maldito. Por que você acha que ele chorou? Por que você acha que ele suou gotas de sangue? Você acha que ele estava com medo de apanhar? Cristo, não, irmãos, ele ia, a partir daquele momento, ser distanciado do Pai. Algo que para ele era impensável. Você imagina, Davi, um homem pecador, mas quando ele entendeu o que o pecado fez com ele, foi que ele pediu a Deus: Senhor, jamais afaste de mim o teu Espírito. Agora você imagina Cristo que perfeito.
Ele sabia que a partir daquele momento o pai não teria mais comunhão com ele, porque ele estaria levando o pecado daqueles que ele justificariam. É interessante como a maioria dos ditos cristãos, seja católico ou evangélico, não entendem nada do sacrifício de Cristo. É por isso que a religião é tão superficial. Porque se tem um ponto mais alto do que é o plano de Deus aqui na terra, é o sacrifício perfeito do Filho de Deus, que é Deus por nós. Perceba que tudo que você lê, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, aponta para esse sacrifício perfeito. E tem gente que acha que é uma etapa como qualquer outra. Não, é o ponto mais alto da história humana. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E essa palavra aqui não é simplesmente maldito no sentido de que está amaldiçoado. Não, é amaldiçoado por Deus. Porque quando a gente fala, principalmente na nossa época, né? Fulano foi amaldiçoado. Aí você pergunta por quem? É o pessoal ali de uma religião ocultista, não pode nem dizer o nome, né? Porque se disser o nome está sendo preconceituoso, né? Intolerante religioso, né? Então imagine alguma dessas religiões que fazem, né, esses rituais. E aí fulano, sabe, teve uma pessoa aí que é líder desses rituais aí, e que são conhecidos como terreiros, né? E fez alguma feitiçaria para acabar com a sua vida. Você não tem medo, não? Não, você tem. Porque esse tipo de maldição não existe. Não tem poder sobre nós. Só quem tem poder para amaldiçoar é o mesmo que tem poder para abençoar. Só ele. E aí sim, aí quando ele amaldiçoa, lembram da figueira que Cristo amaldiçoou? Quando ele amaldiçoa, aí não tem jeito. Interessante que às vezes a gente não percebe, né? A Bíblia diz: se Deus é por nós, e se Deus for contra nós, quem será por nós? O diabo? Outros seres humanos como nós? Se Deus for contra nós, quem vai ser por nós? É por isso que essa atitude de Pedro aqui, ela era uma atitude que Paulo tinha que resistir. Como resistiu face a face? Porque Pedro está tomando essa decisão para agradar pessoas que não poderiam nem se salvar, nem salvar os outros. E nessa atitude ele estava desagradando o Salvador. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar acima de tudo a Deus, é interessante que a maioria das pessoas pensa no amor como um sentimento, né? Não, o amor na Bíblia está relacionado a algo que demonstramos também por meio das nossas ações. Então, se de fato eu amo a Deus, os meus pensamentos vão me dizer se eu amo a Deus. Como assim? Se eu amo a Deus, Deus, Ele está dominando todos os meus pensamentos. Se eu amo a Deus, Ele é prioridade no meu dia. Se eu amo a Deus, Ele é prioridade no que eu faço. Se eu amo a Deus, Ele é prioridade entre todos. Então qualquer coisa que você for escolher ou fazer, vão demonstrar se de fato Deus está em primeiro lugar na sua vida. E a gente percebe que quando a gente leva esse padrão bíblico para a vida das pessoas, talvez Deus não esteja nem em segundo lugar, nem em terceiro, nem em quarto, nem em quinto. Aonde está o teu tesouro? Aí estará o seu coração. Então você não ora como deveria, não lê a Bíblia como deveria, não tem comunhão com Cristo por meio da família dele como deveria, família dele, só para deixar claro, a igreja. E aí você está dizendo para mim que ama Cristo acima de tudo. Eu tenho que dizer que só você está mentindo para você. Se de fato Cristo é prioridade nas nossas vidas, isso tem que ser demonstrado por meio das nossas ações. Porque olha que coisa interessante, eu posso ter uma vida que demonstre ações que parece que Cristo é prioridade, como no caso dos fariseus. Parecia para os fariseus que Deus era prioridade na vida deles.
E corremos o risco de, mesmo externalizando uma aparente prioridade a Deus, não ser prioridade, porque tudo que a gente queria é ser reconhecido pelos demais como alguém que tem Deus na sua vida. Mas o oposto é impossível. É impossível que Deus seja prioridade da minha vida e os outros não vejam isso. É por isso que Jesus nos conta a parábola da luz. Para que se acende uma luz? Para colocar debaixo de uma mesa? Para ninguém ver? É para isso que a gente acende uma luz? Ou a gente coloca ela no lugar mais alto da casa para iluminar toda a casa? Então você está me dizendo que você é crente, e eu acho interessante que esses exemplos, eles são, extremamente elucidativos. Então tem gente que literalmente está disfarçado de lobo. Você já viu alguma ovelha disfarçada de lobo para ganhar os lobos? Mas a entendimento de alguns é esse, viu? Não, esse não é o meu real eu. Eu não sou esse lobo que você imagina. Isso aqui é só aparência. Por dentro eu sou uma ovelhinha. Você acha que eu vou acreditar? O que pode acontecer é você se disfarçar de ovelha e por dentro ser um lobo. O oposto nunca. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não se enganar. Como eu já vi pessoas dizendo, eu não gosto de festas, mas eu vou para todo tipo de festa, porque eu vou ganhar as pessoas embriagadas nas festas. É sério? Porque Jesus, ele ia até os pecadores. Não, os pecadores iam até Jesus e Jesus os recebia. Tem alguma passagem na sua Bíblia que diz: e Jesus entrando no bar, evangelizou? Não, ele entrou no bar, não confunda, não tire o CO, viu? E Jesus entrando no bar, evangelizou as pessoas que consumiam bebidas alcoólicas. E Jesus entrando no carnaval, pegou uma tabaca e começou a tocar, todo mundo dançando, e ele foi cantando uma música para alegrar. Tem alguma passagem semelhante? E por que os evangélicos fazem isso hoje? Mas Paulo disse, coitado de Paulo, eu faço de tudo para com todos. Se é uma coisa que Paulo não está incluindo nesse tudo, é pecado. Cuidado, viu? Porque ele não está incluindo. Ele está falando no sentido de que eu não sou judeu, mas eu fui chamado para evangelizar os não judeus. E não é por obediência à lei de Moisés que ninguém é salvo. Então, se eu estou com pessoas que não guardam o sábado, não tem problema. Se eu estou com pessoas que comem carne de porco, vocês têm problema com carne de porco? Pois é, se fosse judeu teria, Paulo diz: eu não vou sair mudando o costume de ninguém. É isso que é fazer de tudo para Paulo, viu? E não pecar, estimular o pecado de forma nenhuma. Cuidado, porque aquele que adultera a palavra de Deus é amaldiçoado. Não, pastor, nunca vi isso na Bíblia. É sério, nunca. Então quer dizer que você nunca foi até o final, Porque está lá no capítulo 22. Aquele que acrescentar alguma coisa e tirar alguma coisa receberá as maldições deste livro. Não cometa essa loucura. Porque está escrito, versículo 13: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu não sei se vocês lembram de um episódio que o próprio Jesus fez referência da história do povo na época de Moisés, quando eles começaram a murmurar. E aí Deus enviou serpentes abrasadoras. Isso significa que a mordida, o veneno da serpente matava, mas não era só isso. A mordida, a picada da serpente dava uma dor imensa nas pessoas. E aí o pessoal se arrependeu, pediu a Moisés para falar com Deus. Moisés disse: tudo bem, a cobra vai continuar picando vocês, mas não vão mais morrer. Você vai fazer o seguinte, Moisés: você vai pegar uma madeira e você vai fazer uma serpente de bronze, igual à serpente que está mordendo vocês. Você vai colocar essa serpente numa haste, e aquele que for picado vai olhar para a serpente e não vai morrer. Cristo fez referência a si mesmo usando essa passagem do Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para Cristo todo ensanguentado, quando a gente olha para Cristo com as suas mãos perfuradas, pés perfurados, o que a gente deveria estar vendo ali? O nosso pecado. O que custou? A
ali era eu e você. Era para estarmos ali. Mas não estamos. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era isso que a gente merecia, mas Cristo foi em nosso lugar. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Percebeu? Paulo já explicou que desde o primeiro chamado a Abraão, nós falamos sobre isso lá em Gênesis, Deus já havia pré-anunciado o evangelho aos gentios. Olha Abraão, em seu descendente serão abençoados todos os povos da terra, não somente os herdeiros, não somente aqueles que, como as estrelas do céu serão sua posteridade, não, mais ainda, já pré-anunciando o evangelho, alcançando pessoas não descendentes da linhagem de Abraão, segundo o sangue, mas segundo a fé, que é o nosso caso. Então ele diz, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse descendente de Abraão. É por isso que a gente vai ver nos 4 evangelhos, nós encontramos 2 partes que eu sei que vocês amam ler. Genealogia. Tem alguém que ama ler genealogia ou pula? Eu amo ler genealogia, mas eu só gostei de ler genealogia depois que eu comecei a entender ela. Quando eu comecei a ler os evangelhos, eu queria ler aquele negócio o mais rápido possível. Mas que esse negócio aqui é um monte de nome, a maioria eu nem conheço, E aí quando você de fato se preocupa em conhecer os nomes que estão lá, você valoriza aquilo dali. E a genealogia, as 2 que estão lá, elas apresentam essas 2 pessoas com figuras centrais: Abraão e Davi. Abraão, Davi e Moisés. Esses 3 são figuras centrais na genealogia. Mais ainda, Abraão e Davi. E por quê? Justamente para mostrar que Jesus descende dessa linhagem. Lembra que as pessoas diziam, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Porque o judeu, que era judeu de verdade, que levava o Antigo Testamento a sério, sabia que o descendente de Davi tinha que nascer onde? Na cidade de Davi. Qual é? Belém. E Jesus nasceu aonde? Belém. Muitos crentes aqui se identificam, porque é a cidade do pão. Um especial, gosta muito de pão. Então, Davi e Abraão, eles aparecem na genealogia de Jesus. Não por acaso, mas justamente para mostrar essa conexão entre o Salvador e esses 2 homens importantes que receberam promessa. No caso, a promessa de Davi, qual foi? Um descendente seu, Davi, reinará para sempre no trono de Israel. E a promessa a Abraão o seu descendente abençoará todas as nações da terra. Então aqui, concluindo o versículo 14, a fim de que recebêssemos pela fé, prestou atenção, recebêssemos pelo quê? Pela fé, o Espírito prometido. Espírito com E maiúsculo. Agora, continuando essa explicação, Paulo vai falar que a lei não pode validar a promessa, porque a ideia de alguns é, a promessa veio, aí chegou a lei, aí agora é a lei. Não, é o contrário. A promessa vem e a lei vem para mostrar que a gente precisa do cumprimento da promessa, porque a situação é mais difícil do que a gente imaginava. E quem conseguiu mostrar isso para a gente? A lei. É como, por exemplo, irmãos, imagine que você está sentindo uma dor. Você sente uma dor no abdômen, e essa dor vai aumentando, e aí você chega lá e vai no médico, faz um ultrassom, e aí o médico identifica que você tem um problema grave no seu abdômen. Você estava sentindo a dor, mas foi aquele exame que mostrou que o problema era sério. Porque uma dor no abdômen pode ser até gases. Você toma um remédio para gases, dá uma caminhada melhor, mas pode ser também algo muito sério. Então a lei, ela nos mostra, porque a gente não conseguiria ver sem ela. Porque a lei, eu já disse isso aqui, repetir sempre é bom, é o padrão de Deus sendo apresentado para o ser humano. Essa é a lei. Então, esse é o padrão do Criador
para que as suas criaturas sejam abençoadas. Eu não chego nem perto desse padrão. Então você precisa de um Salvador. E não tem outro caminho? Não tem. É por isso que Giovanni entendeu isso logo no começo, né? Moralidade e civilidade só nos levam para o inferno. Fulano bebia, parou de beber. Sim, mas ele foi regenerado? Não, ele só parou de beber e é uma pessoa agora mais correta, né? Se veste melhor, mais correta. Não foi salvo. Mas você precisa ver como no bairro todo mundo gosta dele. Ele virou uma pessoa que cumprimenta os outros, se relaciona bem. Ele nasceu de novo? Ele é discípulo de Cristo? Não. Então ele não é salvo. Moralidade e civilidade não salvam. Você é uma pessoa que respeita as regras impostas pela sociedade moral. Você não é salvo por isso. Civilidade, você se relaciona bem com as pessoas do meio. Isso também. E o cristão? O cristão tem que ter moralidade, civilidade e muito mais. Eu tenho que dizer isso porque tem gente que é por isso que eu não respeito nada, piso mesmo no calo, tô nem aí, é Cristo quem me justifica. Não, justifica a gente assim não, viu? O fato de você ser cristão, a sua justiça excede e muda. Você é uma pessoa moral, mas não é uma moralidade baixa que os homens têm. Você é uma pessoa civilizada, mas não é civilizada só pelo padrão humano, porque você não faz mais parte do reino dos homens. Você agora pertence ao reino dos céus, onde o padrão é muito superior. Continuando, versículo 15: irmãos, falo como homem, falo como. O que Paulo quer dizer? Eu falo como alguém que é do gênero humano, alguém da raça humana. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Isso era na época que a palavra de alguém valia. Hoje você, oi, fulano, amanhã, viu? Meu filho, você já viu como é contrato aqui mesmo? A gente tem um contrato de aluguel da igreja. Você tem que assinar, reconhecer firma, tem que ter testemunha tem que ter firma reconhecida. E daqui a pouco vai tirar foto, é digital, e ainda assim o povo mente. Não cumpre as coisas que acordam entre si. Oh, Jesus. Já pensou, meu filho? Pois é. Mas naquela época tinha era um pouco diferente. A maldade, não, era mal. Mas você lembra que a maldade vem se multiplicando? E a ideia é justamente quando duas pessoas acordavam entre si, elas tinham que cumprir um acordo. Então, fulano, eu vou te vender o meu carro, né, por R$1.000. Pastor, onde é esse carro? Eu quero comprar. Vou te vender o meu carro por R$1.000. Agora é o seguinte, você me dá os 1.000 hoje, e amanhã eu te dou o carro, porque ainda eu vou pegar algumas coisas dele, dar uma limpada para entregar o carro bem limpinho. Aí a pessoa te dá R$1.000 e você some com o carro. Meu filho, não pode, né? Ou então a pessoa te dá R$1.000 e diz, me arrependi, não quero mais vender não. Você me devolve os R$1.000? Não, eu gastei. Eu vou te devolver em 10 parcelas disso aí, viu? Hoje em dia é assim, né, que as pessoas fazem, né? Pois numa sociedade que se respeita não é assim não. Se você fala alguma coisa e não cumpre, talvez você seja até preso. Porque a veracidade, né, dos contratos é algo que, se uma sociedade não tiver, dificilmente a gente consegue fazer alguma coisa, né? Então é preciso que a gente tome cuidado. Por isso ele usa isso como exemplo. Quando duas pessoas acordam entre si, mesmo que depois a pessoa queira mudar, ela tem que respeitar esse acordo, porque o acordo já foi feito. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, viu? As promessas não foram feitas a Moisés. Quando Abraão veio, a lei não tinha sido entregue ainda a Moisés. E ia faltar um pouquinho de tempo para Moisés aparecer, mais de 400 anos. É como tem gente que diz, eu não estou debaixo da lei, por isso que eu não dou o dízimo. Pois é, Abraão deu o dízimo. E agora?
A lei nem tinha chegado. E Abraão já tinha dado o dízimo de tudo. Olha o problema dessas pessoas. E ainda deu o dízimo para uma pessoa que ele nem congregava. Melquisedeque. Onde era a igreja de Melquisedeque? Não temos notícia. Mas ele foi lá e deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. E aí você vê essas pessoas que gostam de pegar a palavra de Deus para justificar a avareza. Elas nunca terão a avareza justificada, porque a palavra de Deus não justifica pecado. A palavra de Deus nos apresenta o Cristo justificador de pecadores arrependidos. Cuidado para não confundir. Então aqui ele mostra, pastor, e se eu não dizimo? Você é ladrão. E você não está me roubando não, viu? É você e Deus, Então, ainda bem que eu nem sei quem dizima, quem não dizima, que eu tenho que me preocupar com o meu, Então, você rouba a Deus, e naquele dia você vai ter que dar conta diante de Deus de tudo que você roubou dele. Você lembra dos livros? Tem uns livros lá. Se os livros dizem até o que a gente pensa, imagine o que a gente faz ou não faz. Que aquele que sabe o que deveria fazer e não faz, nisso comete pecado. Absurdo o pastor está ensinando isso. É o meu papel. Naquele grande dia, o pastor não me ensinou isso. Me ensinou, no dia 12, com óculos a gente tem que ficar assim, tem que corrigir. No dia 12 de julho, foi ensinado. Não ensinou outros dias também, mas dia 12 é coisa do dia de hoje, Então tá lá, eu aqui não vou ser cobrado por isso, porque o sangue de vocês não vai estar em minha mão, porque ensinei para vocês que deveria ser feito. E é minha obrigação, não estou fazendo mais do que minha obrigação. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, está vendo? Não são muitos, é um só. Porém, como de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Por isso que o pessoal que fica dizendo, meio que idolatrando a nação judaica, não vá por aí. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Então, a bênção é Cristo, não uma nação, não um coletivo. Tanto que nós que somos uma nação em termos, porque de certa forma nós somos um só. Cristo é o cabeça e nós o corpo. Então, você só é abençoado em Cristo. A ideia de que Cristo te abençoa e agora é com você não existe. Ele tem que estar na sua vida o tempo todo para que ela seja abençoada. Então, cuidado com esses equívocos que têm se tornado extremamente comuns. Versículo 17: E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois. Você imagina? 430 anos depois. Deus já havia feito a promessa. Quanto? 430 anos antes. Não pode abrogar. O que é abrogar? Tirar a validade. Essa é uma expressão jurídica. Então vem uma lei nova que trata sobre o mesmo assunto da lei antiga. Então, naquilo que a lei nova muda a lei antiga, os artigos da lei antiga estão abrogados. É isso que a lei nova faz. Pois não tem lei nova. Por quê? Porque a lei de Deus não é velha para ser nova. Não é uma nova, não tem idade. A palavra de Deus é atemporal, inclusive a lei. Agora é preciso que a gente entenda o propósito de cada coisa. Então aqui ele diz: digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Percebeu? Não, quer dizer que a lei veio para poder tirar a promessa que Deus fez a Abraão? É o contrário.
preparar o cumprimento dela. Primeira coisa, irmãos, qual a única pessoa do mundo que obedeceu a lei? Cristo. Por isso ele pode nos justificar. É o que a gente inclusive já até ensinou algumas vezes, quando a gente estava falando Romanos, a gente estava estudando Romanos, o que aconteceu na cruz foi uma espécie, né, de acordo de Deus com Deus. Ele pega todo o pecado de Cristo, toda a justiça de Cristo e coloca na nossa conta. Pega todo o pecado nosso e coloca na conta de Cristo. É o que a gente chama de imputação. Então ele pegou o meu e o seu pecado e colocou na conta. Imputar significa colocar na conta. E toda a justiça de Cristo na nossa. Mas para que a justiça de Cristo recaísse sobre nós, ela tinha que ser o quê? Perfeita. Lembra do Cordeiro do Antigo Testamento? Quando ia ser apresentado, ele tinha que ser perfeito, não podia ter mancha, não podia ter nenhuma deformidade. Isso não apontava para o Cordeiro em si, mas para aquele que viria como Cordeiro. Então ele teve que cumprir. Quando disseram, Cristo, você veio abrogar a lei? Não, eu vim para cumpri-la. Então a lei, de certa forma, ela nos foi dada para que a gente reconhecesse o nosso Cristo. Quem é o nosso Cristo? O único que cumpriu toda a lei. Por isso ele é o nosso Cristo. Interessante. Você imagina uma criança 2, 3, 4, 5 anos sem pecar? Irmãos, quando você começa a analisar a obediência perfeita de Cristo, é algo assim que você não tem como ver isso sem se emocionar, pelo menos eu, né? Fico imaginando as várias etapas da vida de Jesus e ele sem pecar em nenhuma delas. Irmão, não sei se vocês percebem, né? Eu tenho 3 em casa. A adolescência é uma idade complicada. Não é por acaso que se diz aborrecente, né? Porque às vezes o adolescente está chateado por quê? Não sei explicar. E aí tem os hormônios, tem tudo, né, para dizer. Pois é, Cristo foi o único adolescente que não foi aborrecente. Nada, perfeito em tudo. Irmão, em tudo. Tudo. Porque às vezes a gente fala da obra perfeita de Cristo, a ideia, não, quando fez 30 anos, aí começou a contar, não, começou a contar da barriga. Ele foi um bebezinho tranquilo. Do nascimento, tudo. Tudo perfeito. Glória a Deus. Tudo perfeito. Amém. Isso maravilha quando você conhece, quando tem que conhecer, mas quando você quer tratar a ferida de forma superficial, você não trata. Por que as pessoas não são apaixonadas por Cristo? Porque não conhecem. Quando você conhece, você tem vontade de conhecer mais. Quanto mais você conhece, mais você se apaixona. Quer dizer que ele tinha 15 anos e perfeito, pois é. Rapaz, que coisa, né? Pois é. E com 16 também. E de tudo perfeito. Nenhum pensamento. Irmão, nenhum pensamento. E os irmãos dele eram problema. Lembra que os irmãos não criam nele? Rapaz, você fica imaginando esse Tiago aqui antes de ser regenerado, o problema que era. Judas antes de ser regenerado, o meio-irmão de Jesus. E Jesus lá, amando. Antes de você reclamar da sua família, olhe para Jesus. Até nisso, meu filho. O papai dele morreu, né? Ele provavelmente ainda era, né, adolescente, estava em transição, segundo a tradição. A maioria, né, da tradição aponta para isso. E você lá, obedecendo tudo, nenhum pensamento puro. Por isso que o sacrifício dele tem qualidade. Perfeito em todos os aspectos. Por isso que qualquer coisa que altere isso é uma blasfêmia sem tamanho. Então, quando você atribui ao homem qualquer mérito no processo de salvação, você está diminuindo a perfeição de Cristo para nos salvar. Quando você atribui qualquer participação, repito, do homem no processo de salvação, ainda que seja 0,0000001%, você tira a perfeição de Cristo e o Salvador. Cuidado para você não cometer isso.
Então aqui, voltando para o nosso texto, de onde nunca saímos. 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Versículo 17, agora o versículo 18. Porque se a herança provém de lei, o que é uma herança, irmãos? Herança é o que você recebe sem fazer nada. A única coisa que você tem que ter é ser herdeiro, né? Então, você tem que ter alguma ligação com o ente que faleceu, né? Seja sanguínea, seja por adoção, né? Filhos adotados, segundo a nossa legislação aqui no Brasil, têm os mesmos direitos de filho, sem ser sanguíneo, né? Antigamente também, filho bastardo, tinha essa expressão, né? Filho fora do casamento, né? Não tinha determinados direitos que os filhos do casamento tinham, pois é, agora não, viu? Agora teve alguma conexão. Mesmo depois, você viu com esse negócio de DNA, né? Faz DNA de morto, se provar que é, né? Herdeiro recebe igual aos outros herdeiros. Por quê? Porque tudo que você faz para receber alguma coisa é ser quem você é. E por que eu estou apresentando isso? Porque você só pode ser salvo se se reconhecer como pecador. Lembra que Jesus disse para os fariseus: se vocês dissessem que estavam doentes, eu curaria vocês. Mas vocês estão dizendo que vocês estão sãos. Não vou curar. Se vocês dissessem que eram cegos, eu poderia restabelecer a visão de vocês. Mas vocês dizem que enxergam, então vocês vão permanecer cegos. Lembra? O príncipe deste século cega os olhos? Não. Cega de maneira que a pessoa cega nem se reconhece como tal. Porque não cega os olhos, cega. E eu tenho essa experiência na igreja. Os mais cegos são os que pensam que enxergam melhor que todo mundo, igual os fariseus. Não, minha vista está muito melhor. Tá aí. É igual a igreja de Laodiceia. Não preciso de nada. Precisa de colírio, inclusive, para enxergar direito. Quem? Você. Você não está se vendo. Sabe, irmãos, é interessante. A gente fala do inimigo e parece que o inimigo é o diabo. E de certa forma é o diabo, mas não só ele. Por isso que a pergunta que a gente deveria se fazer é: quem é o inimigo? É um que são três: a carne, a nossa carne, o mundo inteiro e Satanás. E qual é o mais perigoso de todos? Ah, pastor, o diabo. Não, a nossa carne. Nossa carne é o inimigo mais sagaz de todos, o que é mais difícil de se vencer. Então aqui Paulo está mostrando que é possível você acreditar que venceu o inimigo quando na verdade está sendo dominado por ele. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Percebeu? Então quando você começa a dizer que é pela obediência, então você diz: não, então eu não sou mais recebedor da promessa. E não é que você não é digno de receber a promessa. Ninguém é digno. Ninguém recebe a promessa por ser digno. Recebemos a promessa justamente por ser indignos. Então, se você não se reconhece como indigno, não pode receber a promessa. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Sobre isso tem uma história que se conta a respeito de Lutero, das inúmeras histórias de Lutero. Uma dessas histórias, o Lutero estava literalmente brigando com o diabo. Ele conta, né, sobre noites que ele passava debatendo, né, espiritualmente com esse ente espiritual do mal. Em uma dessas batalhas contra o mal, o Lutero estava se vendo indo para o inferno, e o diabo, né, mostrando: mas o que você acha que você é bom, você acha que você vai para o céu? E ele desesperado com aquilo. E então o diabo chegou e disse: você não vai para o céu, você é um pecador miserável. Lutero de repente muda o semblante, o diabo começa a ficar preocupado e disse: mas como? Por que você mudou o semblante? Muito obrigado, Satanás,
porque você me lembrou uma coisa que eu tinha esquecido. Eu sou um pecador miserável e Jesus Cristo veio com pecadores miseráveis como eu. Então a gente nunca pode se esquecer disso. Mas olha que coisa, isso não me deixa confortável. Pelo contrário, isso me motiva a amar o desconforto. Então, eu amo estar desconfortável comigo mesmo. De maneira que eu nunca vou agradar a minha carne. Está onde isso? A carne está usada. Jamais satisfaça a carne. Então, a carne milita contra o espírito. Isso é um pecador miserável que foi alcançado pela graça de Deus. Ele que procede dessa forma. E claro, só ele procede dessa forma. Porque não adianta a gente se reconhecer como pecador miserável e usar essa informação para continuar pecando. Então, quem faz isso está escarnecendo de Cristo e não valorizando o que ele fez. Porque essa herança provém da lei, versículo 18 do capítulo 3, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Irmão, se Abraão fosse ser justificado pelo que ele fez, irmão, quem já leu Gênesis? Mas leu mesmo, estudou Gênesis. Mano, você olha para a vida de Abraão, você diz, rapaz, esse camarada foi para o céu. Você imagina, ele amava Sara. E diz que Sara era linda, mesmo com a idade avançada. Mas ele ficou com tanto medo de morrer que disse que Sara era sua irmã. Uma vez, duas. Porque ele fica mais, não, ele aprendeu, nunca mais ele vai fazer isso. Fez de novo. E só não fez uma terceira, porque Deus não colocou ele numa terceira situação semelhante. Então, para você, esse é Abraão. É o que foi pai de Ismael. E não deveria. Era para esperar Isaac. Esse é Abraão. Perfeito? Não. Abraão já começa errando no começo assim. Você já leu Gênesis? Sai da tua casa, sai do meio da sua parentela. Você já leu? Ele leva. O pai leva uma galera. E não vai para onde Deus manda, não. Fica um tempinho em uma determinada cidade até que o pai morre lá. Aí ele continua. Pastor, nunca li isso. Leia de novo Gênesis. Aí depois ele chegou. É aqui, Deus. Deus diz, é aqui. Melhor para um lado, para o outro. Só tinha o quê? Areia. Deserto. E ele era o quê? Criador de gado. Como é que eu vou criar meu gado? Com fé. Mas ele não tinha. Aí ele desceu para onde? Para o Egito. Foi lá que Faraó olhou, bateu o olho em Sara e disse, rapaz, quem é essa daí? Ele, com medo de morrer, disse, é minha. Você imagina, irmão? Só perder a esposa assim, né? Mas ali já é Deus corrigindo. Eu mandei você ir para o Egito, rapaz. Mas como é que eu vou criar meus gados? Por fé. Esse é Abraão. Você imagina se Abraão fosse justificado pela obediência dele? Não, Abraão foi justificado por fé. E pela fé, Abraão teve atitudes de obediência, mas não eram perfeitas. Estava o tempo todo sendo aperfeiçoado. Então é preciso que a gente tome cuidado. Deus justifica pessoas imperfeitas como eu e você, não pessoas que se acham perfeitos como alguns. Então ele conta mais, versículo 19, versículo 18 ainda, só para fechar aqui. Ele concedeu gratuitamente a Abraão. Lembram de que nós estudamos aqui Romanos 3? Quando o apóstolo Paulo está falando da salvação, da justificação pela fé, ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. É a mesma coisa que ele dissesse, isso é de graça grátis. Então, no final do culto sempre tem uma merenda, né? Pastor, para de falar merenda. Merenda é coisa de criança, fala de lanche. Merenda.
Viu? No final tem uma merenda. E aí você olha para a merenda olha para você, você fica com medo de pegar. Você que não vem aqui muito, né? Quanto é? É de graça. E é grátis. Só para você, né? Que é de graça mesmo e é grátis. Então é uma redundância. É como alguém que diz: fulano subiu para cima. Pode subir para baixo? Não sei, pastor, nesse mundo, né? Vai que pode não, viu, irmão? Você desce para baixo, você sobe para cima. Não pode descer para cima e nem subir para baixo. Nem quando a gente fala isso é uma redundância. Pois é, de graça grátis é uma redundância também. E por que a redundância? É para ficar bem claro para a gente, e ainda assim a gente erra. Você já imaginou isso, irmão? É por aqui, e a pessoa bate a cara na parede. Você pega um monte de seta e diz: a porta é essa, e a pessoa bate o rosto aqui 10 vezes. Você não está vendo a seta? Que seta? Cuidado. A pior cegueira é aquela que você não percebe. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Percebeu? A lei, ela deveria nos levar a Cristo. E vem cá, e quando Cristo veio, a lei agora parou de ter propósito? Claro que tem propósito, para nos mostrar o como somos pecadores. Por que você acha que na sua Bíblia tem um Antigo Testamento? Acabei de citar para vocês aqui Gênesis. Falei de Abacuque. Todos os livros do Antigo Testamento valem para nós tanto quanto os livros do Novo Testamento. Só que agora a gente consegue entendê-los como ninguém do Antigo Testamento conseguiu. Você vê que Isaías fez uma série de profecias que nem ele sabia como elas se cumpririam. Davi ouviu uma série de promessas que nem ele sabia. A Bíblia vai dizer que todos esses homens desejariam ver e ouvir as coisas que vemos e ouvimos. E aí você quer voltar para a situação deles? É como uma pessoa que diz: eu sinto tanta falta do maternal, porque você quer usar fralda, quer chupar bico? Não, irmão, né? A gente já está numa outra fase, a gente deveria achar maravilhoso essa fase que a gente vive. Porque a gente quer voltar para o maternal? Isso é uma outra face da nossa ingratidão. A gente reclama de tudo, e por reclamar de tudo, a gente acha que tem dois lugares que são maravilhosos: o passado e o futuro. Por quê? Porque a gente não pode fazer nada deles. Aí a gente gosta de botar defeito naquilo que a gente tem que fazer e dizer que bom era antes ou depois. Não, bom é agora. Como é que se chama o tempo de hoje? Presente. Deveria ser, né? A gente deveria pegar a deixa, né? Então, cuidado para que você não se veja movido por esse espírito de melancolia. Então aqui, versículo 19: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Lembra aqui a referência em relação a como Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos. Lembra a primeira tábua? Onde é que ela está? Sei lá, ela foi quebrada. A segunda que foi colocada na Arca da Aliança. E por que a primeira foi quebrada? Porque Deus escreveu alguma letra errada? Não, porque o povo não estava lá para receber. Moisés está lá em cima, está acontecendo tudo isso de maravilhoso, e o povo está agoniado. Vocês não são assim. Ninguém aqui é agoniado, né? Tanto que você vê, o horário vai dando 11, vai dando meia-noite, o pastor fala mais. A gente gosta tanto.
Ninguém está preocupado com coisa que tem que fazer. Ninguém. Vocês são, né? Zero angústia. Mas o povo do Antigo Testamento não era assim. Moisés está lá no monte, aí passa um dia, passa dois, passa 30 dias, o povo começou a ficar agoniado. Esse tal Moisés, ó, esse tal, não sabemos o que aconteceu com ele. Então, faça para nós, Arão, deuses, que possamos ver e seguir, por vista e não por fé, como esse doido está dizendo. Pois aí, o doido está intercedendo pelo povo, né? E aí Deus está dizendo, quer saber uma coisa? Esse povo aí vai destruir todo mundo. E Moisés, não! Faça isso com o povo não. E o povo lá se acabando, festa. Porque é isso que a religião falsa faz. Leva você a comemorar a sua própria condenação. E Moisés começa a descer o monte. Ele está com um ajudante. Como é o nome dele? Do ajudante? Josué. Oséias, depois vira Josué, mas é Josué com prefiguração de Jesus, aquele que viria depois de Moisés. Mas até então era Oséias, ele está lá, filho de Num, camarada obediente. Rapaz, ele trabalhou, ele ficou 40 dias esperando Moisés e não ficou agoniado. E o povo, mas ele não tinha a sabedoria que Moisés tinha aí. Ele está ouvindo os olhos, o povo deve estar em guerra, antes-cesse, né? Aí Moisés de cá, Moisés conhecia bem barulho, porque contemplou no Egito, né? Conhecia, né, os barulhos que vêm do mal. Parece a gente que conhece os barulhos que vêm do mal, né? Principalmente os paredões da vida. E aí ele, não, isso não é barulho de guerra, não, isso é barulho de festa. Já era o povo comemorando um ídolo que eles mesmos tinham criado, bezerro de ouro. Então, aquela primeira tábua foi destruída, Moisés sobe de novo e vem essa segunda tábua, e é essa referência aqui. Versículo 20: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Percebe? O mediador não é de um, mas Deus é um. E a ideia é, o mediador não pertence a uma pessoa só, um povo só. Ele vem para mediar uma promessa que alcançaria a todos. Mas Deus é um. E por que isso seria tão importante para nós hoje? E como é, meu irmão? Nós vivemos na época da miscigenação, né? Na época da mistura. Então hoje se fala muito nessa ideia de intolerância religiosa. E o que seria uma coisa ruim, né? E o que seria bom? A tolerância religiosa. A tolerância religiosa vai levar você invariavelmente a uma posição ecumênica. E o que seria uma posição ecumênica? Uma posição que diz que todas as religiões levariam ao mesmo Deus. Todas as religiões seriam uma forma de se fazer a mesma coisa. Não é não. Se o espiritismo está certo, a gente está errado. Eu só estou dando um exemplo, viu? Porque poderia dar vários outros. Por que o espiritismo? Porque o espiritismo se diz uma religião cristã. Mas o espiritismo ensina a reencarnação. E a Bíblia, ressurreição. São coisas opostas. Mas não é só isso. O espiritismo ensina o culto aos mortos. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Abominação. Necromancia é o nome que a Bíblia dá para isso, culto aos mortos. Mas é o que o espiritismo ensina. Está com problema? Busca um espírito evoluído, ele vai te ajudar. Falo com propriedade, fui espírita 3 anos da minha vida, né? A Bíblia condena veementemente isso. É só um exemplo que eu dou, mas nós vivemos nessa geração, mais qualquer outra geração que veio antes de nós, onde parece que o que Deus quer de nós é essa tolerância. Não, Deus não. Mas Deus também não quer da gente nenhum tipo de violência, que fique claro, viu? Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa sua misericórdia. Se a gente tem que usar força com alguém, é só com a gente. E eu esmurro a cara dos outros? Não, eu esmurro o meu próprio corpo, para que não seja reprovado naquilo que eu prego, naquilo que eu reconheço como sério. Então, essas pessoas que se dizem evangélicas e saem por aí se degladiando com pessoas de outras religiões, estão tão erradas.
mas é importante a gente defender a nossa posição. Então, se alguém perguntar para você, né, se perguntar para mim, eu sou de determinada religião, segundo o que você pensa, eu estou indo para o inferno? Claro. Mas que ofensa? Não estou falando isso para o seu bem. Você pode se arrepender do céu. Eu é que não vou te enganar. Porque aí quem estaria indo para o inferno era eu. E tanto eu quanto você estaríamos condenados. Então é preciso que a gente entenda. Somos responsáveis pela verdade. De tal maneira que nada podemos contra ela, senão a favor dela. Mas o mundo quer de todas as formas impor a mim e a você uma forma de pensar segundo o mundo. Paulo já nos advertia: não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que daí então experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, voltando aqui, versículo 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Mais uma vez, não é você que é judeu que Deus protege você por ser judeu, de forma nenhuma. Deus alcança os que são seus, independente de serem judeus ou não. E o judeu, por ser judeu, já estaria salvo? De jeito nenhum. Tanto o judeu quanto o não judeu são salvos da mesma forma, pela fé no Cristo Salvador. Versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Por que você gritou, pastor? Para ele acordar, e porque Paulo está gritando também. Você viu que tem uma interjeição aí? Você viu que tem um sinalzinho de exclamação? Paulo está dizendo. Por quê? Porque a pessoa diz: a lei é contrária às promessas? Paulo não. Mas ele não diz não, parecendo, né, que peixe morto. Não, né? Não. Pastor, você prega com vontade. Você deveria ouvir com essa mesma vontade, né? Eu tenho vontade que acabe logo, né? Já vai, daqui a pouco. De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. E o que Paulo vai dizer, e já disse, né, para quem estava prestando atenção, os gatos, vocês estão prestando atenção sempre, eu estou dizendo eles, viu? A justiça do homem não pode justificá-lo, porque a justiça do homem é igual ao homem imperfeito. Então, se a lei pudesse salvar alguém, então Cristo não precisaria. A gente nem estaria falando o que está falando, o que Paulo está dizendo aqui. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. A ideia é: fechou tudo debaixo de pecado. Como assim? É pela lei que reconhecemos que todos, tanto judeus quanto não judeus, são pecadores. Mesmo você que guarda uma série de aspectos da lei, que vive uma vida extremamente regrada pelos preceitos da lei judaica, você é tão pecador quanto. E o grande problema é que às vezes você pode se enxergar como os fariseus da época de Jesus, sem pecado, obedecer apenas alguns aspectos superficiais da lei, e mesmo assim de forma perfeita. Sempre lembrem do exemplo do jovem rico. Se achava, né, obediente em relação a tudo e não tinha obedecido nem o primeiro, que dirá o restante, que está vinculado ao primeiro: amar a Deus acima de todos. Então aqui, versículo 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, e somente, lembram que eu falei com vocês recentemente das 5 solas da Reforma Protestante? Solas, pastor, tem alguma coisa a ver com sapato? É sapato que tem sola. Não, sola é uma expressão não em grego nem em hebraico, mas em latim, que significa somente. Então, sola escritura, somente a escritura. A Bíblia ensina que só a escritura é a palavra de Deus. Mas não é só isso, tem o sola fide. Somos justificados somente pela fé, não por obras.
De maneira que as obras, elas são evidência e nunca causa. Evidência de salvação e não causa. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida aos que creem. Eu queria voltar rapidamente com vocês. Já estamos concluindo, mais 2 horas eu consigo fechar o raciocínio. Vamos voltar rapidamente ao Evangelho de João. João capítulo 3. Versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno. Quem somos? Da altura ou terreno? Não sei, pastor, eu sou tão espiritual que me confundo. E fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é, percebeu? Pela fé. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. A ideia é Deus sempre dá muito mais. Por quê? Porque sabe que a gente é muito ruim em fazer as coisas. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Percebeu? Quem crê. Crer fala de quê? Fé. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde. Rebelião fala de quê? Desobediência, qualquer desobediência. Dá um exemplo de desobediência que às vezes a gente nem sequer enxerga como desobediência. Procrastinação. Procrastinação é desobediência quanto ao tempo. Deus mandou você fazer algo hoje, mas hoje você está com preguiça. Hoje você está com a sua agenda lotada. Olha, Deus, você está me mandando fazer isso agora, mas minha agenda já fechou. Então quer dizer que as suas prioridades são mais importantes que as de Deus? Procrastinação, desobediência. Eu não estou dizendo que eu não vou fazer, eu só estou dizendo que eu não vou fazer agora. É desobediência. A maioria dos procrastinadores não se enxergam como desobedientes, mas são. E tem aquele que é desobediente quanto a fazer, mas aparentemente é obediente no falar. Jesus conta uma parábola que elucida bem isso. Ele diz que chegou a época de uma colheita e um pai tinha 2 filhos, o mais velho e um mais moço. Ele foi até o mais velho primeiro e disse: filho, vamos fazer a colheita? Vamos me ajudar? Vou, meu pai, é claro que eu vou. Ele disse que iria, mas não foi. Ele também foi até o mais moço e disse: vamos, filho, fazer a colheita. O mais moço disse que não iria, mas se arrependeu e foi. Quem você acha que agradou o pai? Tem que obedecer. Com quem você se identifica mais? É engraçado, né? E quando a gente fala da passagem do do rico e Lázaro, eu nunca vi alguém se identificando com o rico. É todo mundo Lázaro, sem ter chagas, sem estar desejando comer a comida do lixo. Não está nada igual a Lázaro, mas no coração, na prática é igual ao rico, e na fala é igual a Lázaro. É igual a... Não, eu sempre digo, eu sou a terceira hipótese. Qual é a terceira hipótese? Eu digo que vou e vou, porque eu sou um caba de palavra. Caba.
Sou um cabo de palavra. Eu digo que vou e vou. Eu cumpro o que eu vou. Eu sou muito bom. Né? Você é tão bom que nem existe. Né? Só tem essas duas hipóteses. Então, cuidado. A Bíblia nunca erra. A gente quase sempre. Agora aqui ainda no Evangelho de João, para a gente não perder a viagem, né? Já estamos aqui. Aqui no capítulo de número 1, no Evangelho de João. Perdão, capítulo 2 do Evangelho de João. Capítulo 1 do Evangelho de João. Versículo 12, versículo 11, perdão. Capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus, parece a história dos evangélicos, ou seja, está se repetindo hoje nos evangélicos o que aconteceu com os judeus. Então, tem gente que acha que é salvo só porque se diz evangélico. Os judeus achavam que eram salvos só porque eram judeus. A gente é salvo, a gente é descendente de Abraão. Mas a salvação nunca foi por sangue, a salvação é pela fé. Tem gente que acha que é evangélico porque levantou uma mão, jogou uma água no corpo e disse que é batizado. Não. Todos esses sinais podem nos enganar. Mas a todos, versículo 12, mas a todos quantos o receberam. E é interessante, o que significa receber Jesus? É interessante que a maioria diz que recebeu Jesus. A maioria dos evangélicos, né? Não, é claro que eu recebi Jesus. É porque é assim, o que João está dizendo é a mesma coisa que Paulo ensinou. Na sala do trono só tem vaga para um rei. Então, se você recebeu Jesus, o seu eu teve que sair de cena. Você não pode dizer que recebeu Jesus e você continua dando das cartas na sua vida. Percebe que a maioria das pessoas não entende esse versículo. Mas nem de perto, nem de longe. Todos quanto receberam, é claro que eu recebi, levantei a mão, aceitei, me batizei. Sim, receber a Jesus significa ele entrou e o seu eu saiu. Não pode ficar os dois. E muito menos a casa ficar vazia. Mas está limpa. Mas se ficar vazia é problema. Lembra que o espírito imundo volta e se encontrar vazia, traz mais 7 espíritos piores do que ele. Como eu já vi isso acontecer. E é assustador. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mais uma vez falando única e exclusivamente de fé. Creem. Os quais não nasceram do sangue. Percebeu? Não é uma ligação direta com Abraão por consanguinidades. Ah não, mas eu sou descendente direto de Abraão. Não, mas não é por isso que você é salvo. E nem da vontade da carne. Tem um monte de gente que é como o segundo tipo de solo. Recebe a palavra com alegria. Mas quando vem o sol, seca. Tem muita gente que é como o terceiro tipo de solo. Recebe a palavra, compreende, mas os espinhos não permitem que elas deem fruto. O que são esses espinhos? As preocupações com a sua própria vida, as coisas do mundo. Por isso, não é a vontade da carne, irmãos, tem que ser algo muito maior do que isso. E nem a vontade do homem. E nem algum homem impondo essa vontade até você. Por isso que a fé cristã, ela não pode ser uma fé impositiva, como os fariseus queriam fazer no próprio Sinédrio. Então é o seguinte: para que você seja salvo, tem que todo mundo usar blusa preta ou blusa branca. É dia de ceia, blusa branca. Quem não tiver vestido de branco, não vai ceiar. Não é nenhum tipo de imposição humana que vai fazer a gente
nascido de novo ou em plena comunhão com Cristo. Nenhum homem pode nos ensinar um caminho, apenas que ele esteja falando da parte de Cristo. Versículo de número 13, ainda mais de Deus. E aqui no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora que você já se maravilhou com Cristo, vamos continuar nos maravilhando com ele em Gálatas. Vamos concluir já, né? Eu já disse para vocês, eu disse 2 horas, agora é 1h30, eu fecho o raciocínio. Versículo, capítulo 3, estamos agora no versículo 22. Encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida a todos, aos que creem. Tem gente que acredita que é salvo porque você está aqui. Não. Imagine que você é filho de evangélicos e você vive uma vida toda, né, contrária ao evangelho. Você é salvo? Claro, meu pai e minha mãe estão orando por mim na igreja. E você acha que é salvo por isso? É claro, toda vez, eu não sei se vocês têm um exemplo, eu tenho esse exemplo bem vívido na minha vida. Minha mãe, vocês já conhecem ela, porque eu falo demais da mãe do meu pai. Eles são católicos, mas católicos de verdade, não como a grande maioria dos católicos. E minha mãe sempre foi, né, uma católica assim. Quando a gente era menor, ela muitas vezes acordava a gente assustando com água benta. Principalmente quando a gente estava em semana de prova. Tinha um negocinho, eu chamo aquilo de instrumento do cão. Eu não sei se os católicos ainda usam hoje. Era um negócio parecido com um bastão, mas é pequenininho. Botava água benta dentro, aí quando você sacode assim, sai uns pinguinhos de água e te molha. Aí às vezes a gente estava dormindo e toma-lhe salpicado. O que foi? O que foi? Eu estou benzendo vocês têm prova hoje, né? Aí às vezes a gente voltava da prova, ela nem perguntava como é que foi a prova. Aí a gente dizia, não, minha prova foi bem. Eu já sabia, eu estava rezando. É claro que tinha que ser bem, eu estava rezando, né? Então, tem gente que no mundo evangélico acha também que é desse jeito. Sabe, meu filho, Deus está protegendo o meu joelho. Meu filho, você acha que é seu joelho está protegendo toda a sua família, seu pai? Rapaz, que joelho, viu? Nem o de Tiago, que era Tiago, joelho de camelo. Podia, mas o seu, né? Não estou vendo nenhum joelho de camelo aqui. Então, cuidado, é pela fé e única e exclusivamente pela fé. Não existe salvação por tabela. Qual é a ligação mais íntima de duas pessoas aqui na terra? Marido e mulher. Uma só carne. Mas mesmo uma só carne, não somos uma só alma. Não somos só espírito. O marido pode ser salvo e a esposa não. E vice-versa. A esposa salva, o marido não. Paulo inclusive vai dizer, como sabe é o marido que salvará a tua esposa? Como sabe, ó esposa que salvará o teu marido? Então é pela fé. A gente continua orando para que a fé, que é um dom de Deus, alcance. Louvado seja o nome dos entes queridos. Mas de maneira nenhuma deveríamos ser instrumento para a propagação de engano, tornando eles, né, confortáveis no pecado. Não estou indo porque eu vou orar e aí sai como é, né? A salvação é por tabela. Afinal de contas, e só tem essa passagem que é tirada totalmente do contexto, que é a passagem lá de Filipos, né, do carcereiro. E aí, como é? O que eu devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu? Você viu o que aconteceu depois? O apóstolo Paulo está todo cheio de pancada nas costas, mas ele não permite que ninguém trate as costas dele. Ele está com muita fome, não come nada. Ele evangeliza a casa toda. Quem crê é batizado. Esses é que são salvos. Depois ele até come. E as pessoas ajudam a limpar a ferida. Mas se fosse essa salvação por tabela, por que ele vai pregar então? Cuidado, né? Qualquer pessoa que te apresentar um caminho fácil é falso. Muito, né? 2 F's. Se for fácil, é falso. Então aqui, agora, já concluindo,
Versículo 23, e eu vou concluir aqui, porque essa parte abre uma nova subseção. Eu vou concluir essa parte, se Deus permitir, vamos nos encontrar no domingo. Mas eu queria fazer a leitura somente do versículo 23 para a gente concluir a exposição de hoje. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei. E essa palavra tutela é uma palavra que até hoje nós estamos familiarizados. É de onde vem a palavrinha tutor. E o que é o tutor? É aquele que é responsável por uma criança que de repente não tem o pai e a mãe para se responsabilizarem. Então surge a necessidade da figura do tutor, aquele que vai se responsabilizar por quem não pode se responsabilizar ainda. E ele não é pai nem mãe, mas ele se responsabiliza até que aquela criança atinja idade suficiente para não ser mais criança, para poder ser responsável pelas suas próprias ações. Mas até lá é necessária a figura do tutor. Aqui no Brasil, por exemplo, a maioridade, tanto civil quanto penal, é 18 anos. Alguns anos atrás eu ainda peguei isso. A idade civil era 21, a idade penal era 18. Aí tinha a figura da emancipação, né? Então, às vezes você tinha 20 anos, passava um concurso público, e aí para receber o padrão do pai e a mãe tinha que emancipar para a pessoa às vezes tomar posse. Agora não tem mais esse problema, as idades, tanto penal quanto civil, são 18 anos. Mas enquanto não faz 18 anos, tem que ter alguém que fale por você. Se não tem pai e mãe, vai ter que ter alguém. Porque você não pode assinar contrato, você não pode fazer uma série de coisas que o convívio da sociedade vai te impor. Então você tem a necessidade da figura de alguém que cuide de você. Essa é a figura do tutor. É isso que a lei fazia. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, a ideia de preso. Você não pode fazer o que você quer, a lei não permite. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, cenas dos próximos capítulos. Eu creio que vocês não vão aguentar esperar, vão se debruçar em Gálatas de madrugada para entender isso aqui. E aí, domingo, se Deus permitir, vamos continuar falando. Você já estudado, vai ser melhor ainda. Amém. Então, o que a palavra nos ensina para concluir aqui? E Paulo fala sobre isso nesse versículo 23, que é o final da nossa exposição de hoje. A lei tem o seu benefício. Ela tem que nos mostrar, ou seja, é somente por ela que identificamos a necessidade de um Salvador. E não é de um Salvador que nos salve uma vez, como os evangelhos, a grande maioria pensa. É a necessidade que temos de ser salvo o tempo todo, inclusive da gente. Como eu disse a vocês, ninguém me prejudica mais do que eu. Eu sou o meu principal inimigo em muitos aspectos. Eu sou o principal sabotador da minha própria vida em muitos aspectos. Porque aquilo que eu mais desejo, muitas vezes, é aquilo que vai me matar. Aquilo que eu estou fugindo seria o lugar mais seguro de se estar. E quem tomou essa decisão? Eu. Quantas vezes eu acho que recebi a Cristo e ele está do lado de fora, como na igreja de Laodiceia? Porque foi o que eu disse para vocês, no trono só pode sentar um. Se Cristo está reinando na sua vida, é o que Paulo disse aqui: não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Mas o que a gente percebe hoje em dia, eu já vou fechar a Bíblia, né, para alguns é segurança, para mim nunca. A Bíblia tem que estar sempre aberta, principalmente na nossa mente, no nosso coração. Mas é importante que você veja que o perigo é muito maior do que a gente imagina. Eu falava isso com o irmão antes da gente começar o culto. Muitas vezes a gente tem informação que facções rivais estão brigando, a gente anda pela rua com mais vigilância. E isso é bom para a gente.
Quando a gente pensa que não, agora se fizeram as pazes, agora está tudo tranquilo, tem um tempo aí que já não tem problema. Aí o perigo da gente, né, passar por uma experiência ruim é grande, porque a gente não está vigilando. Por isso que é tão importante o conhecimento da lei, do padrão de Deus, para a gente perceber com que facilidade a gente cai. Com que facilidade a gente cai e nem percebe. Com que facilidade a gente pode estar caído e achando que está em pé. Exemplo, Davi. Todos vocês estão familiarizados com o acontecimento da vida de Davi em relação a Batseba. Você acha que quando Davi adulterou com Batseba, veio arrependimento para ele? Claro que não veio, que ele continuou. Ah, eu acho que ele se arrependeu. Você acha porque você não se arrependeu. Então não coloque a sua falta de arrependimento no exemplo de Davi. Então, Davi manda matar Urias. Por quê? Porque ele não se arrependeu. E o pecado não abandonado sempre vai criar a necessidade de outros pecados. Você não confessa e abandona o pecado, ele exigirá de você a prática de outros. Antes era adultério, só adultério, não fica sozinho, teve que vir o homicídio. E não veio só o homicídio, teve que vir a mentira também. Uma série de outros pecados. Então é preciso que a gente tome bastante cuidado. Essa consciência da santidade de Deus que nos mantém vigilante na necessidade da nossa santidade e na dificuldade de viver uma vida santa. Então, quando você pergunta para pessoas que dizem, e aí, você tem vivido uma vida santa? É interessante que as duas respostas elas são tão danosas quanto. Muitos dizem, não tenho vivido uma santa. E a resposta você vê assim, não tenho vivido uma vida santa e sei que isso não é importante em nada. E aí a outra, tem vivido uma vida santa? Claro! E eu quase que vejo o jovem rico, desde a minha mocidade. Pastor, então me dê uma dica, qual seria a resposta correta? Porque você quer a resposta correta para dar a resposta correta e continuar errado? Não, a resposta correta ela vem no fundo. Eu não sou santo, mas eu quero muito ser. Eu sofro com a minha falta de santidade. Essa é a resposta correta. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus se agrada com o coração contrito e quebrantado. Uma pessoa consciente do seu pecado e a necessidade de abandoná-lo, de lutar contra ele o tempo todo. E por mais que a gente vença determinados aspectos do pecado, a gente nunca vai vencer completamente. Nenhum pecado. O maior de todos qual seria? A incredulidade. E quantas vezes, irmãos, hoje a gente desconfiou de Deus? Hoje, quantas vezes você deu mais crédito ao que os seus olhos viam do que as promessas de Deus, que você já conhece? Então é preciso que a gente entenda que o perigo é constante, para que a gente perceba a necessidade de vigiar e orar sem cessar. O que Paulo está fazendo aqui é justamente evitando que a gente venha como judeus da época de Jesus, no caso os judeus mais respeitados que eram os fariseus. A gente corre o risco de cair no mesmo pecado se a gente começar a se ver como cristãos nota 10. Meu irmão, a gente não é nem nota 5. Eu acho que assim, nota 2 já seria forçação de barra. E aí é sangue no olho. O tempo todo lutando. E quando a gente conseguir fazer alguma coisa, perceber que ainda é muito pouco. Mas pastor, esse cenário que você está apresentando é desesperador. Você começou a entender. É por isso que a gente clama por Cristo. A gente nunca chama Cristo, né, de boa. Ô Cristo, me salve! É no desespero, irmão. Tem um irmão que nos ajudava a entender isso, né? Salva-me, Senhor! Como foi que Pedro gritou? Ele estava quase submergindo, como se fosse o último suspiro dele.
jamais clamaríamos assim se não percebermos o perigo, se não percebermos, né, a nossa total inabilidade, incapacidade de salvar-nos a nós mesmos a qualquer tempo. Ah, mas eu já sou regenerado. Vamos ver, você é regenerado, e quanto mais houver evidência de regeneração na sua vida, eu vou ver humildade e não soberba. Então, eu sou regenerado e, sabe, nesses aspectos que vocês falham, eu já estou, sabe, por exemplo, vocês aí estão tudo no primeiro amor, eu já estou no 11º, indo para o 12º. Então, cuidado, esse tipo de avanço é enganoso. Não abandone o primeiro amor, por favor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa graça tão maravilhosa que, mesmo nos apresentando assuntos tão firmes e fortes e sérios, o Senhor ainda nos propicia de maneira miraculosa alegria. Obrigado, Senhor, por essa salvação perfeita que alcança criaturas perfeitas como nós. A figura de um Cristo perfeito em tudo, que nos aperfeiçoa no nosso relacionamento com Ele e com aqueles que são dele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A glória seja dada a Ele unicamente, para sempre. Amém. Oramos assim porque cremos, e cremos só porque o Senhor nos concedeu dessa fé, de maneira que tudo é teu, Senhor, e nós nos alegramos com isso. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Deus abençoe a todos. E diga a você mesmo: você é feliz. Aleluia! Eu creio.